O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe então Moisés e Elias e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então, desceu uma nuvem e os encobriu com a sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho muito amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contasse a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar um instantezinho. Queridos irmãos, amadas irmãs, nós estamos celebrando o 2º domingo do tempo quaresmal. E sempre no 2º domingo, a igreja nos apresenta o evangelho da transfiguração do Senhor, que, olhado de modo superficial, de repente nós poderíamos nos questionar se este evangelho não está deslocado do seu tempo, uma vez que a quaresma é um tempo da penitência, da abstinência, da mortificação, da oração, do jejum. Mas, na verdade, existe um porquê de nós refletirmos sobre a transfiguração dentro do tempo quaresmal. Na verdade, a transfiguração é uma antecipação da glória da ressurreição. Jesus havia dito para os seus discípulos, havia prenunciado de que o Filho do Homem seria morto, entregue nas mãos dos homens, rejeitado, humilhado, mas no 3º dia ressuscitaria. Então os discípulos estavam um pouco assustados e entristecidos, em decorrência do anúncio da humilhação do Cristo. E por isso, a esses corações entristecidos, Jesus conduz, através dos 3, Tiago, João e Pedro, para representar a comunidade dos discípulos, até o Monte Tabor. E lá, no clima de oração profunda, nessa experiência com os céus, nesse envolvimento com a presença do Pai, Cristo se transfigura, e o seu rosto brilha, e suas vestes são alvas, tão brancas, como ninguém jamais na terra poderiam assim deixá-las. Tal é o encantamento dos discípulos diante do resplendor da glória de Cristo na sua transfiguração, que São Pedro, em nome da comunidade, vai exclamar: como é bom estar aqui, como é gostoso estar aqui, como é prazeroso estar aqui, Senhor, faz tanto bem. Vamos construir 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias.
Então Jesus lhes mostra antecipadamente a glória da ressurreição. Para quê? Para dizer aos discípulos que a cruz, que a humilhação, que o sofrimento não será o ponto definitivo da sua história. E com isso nós aprendemos também que mesmo que as nossas cruzes sejam pesadas, mesmo que os nossos sofrimentos também nos desfigurem, mesmo que pese sobre nós a nossa humanidade ou os limites da história, a transfiguração de Cristo nos diz que a palavra definitiva de Deus para a nossa própria história será sempre a sua luz, a sua graça, a vitória que vem de Deus. Jesus se transfigura diante dos apóstolos no Monte Tabor, para que quando chegar o momento oportuno no Calvário, quando ele estiver desfigurado no alto da cruz, os discípulos recordem-se que o que está desfigurado no Monte Calvário é o mesmo transfigurado no Monte Tabor. Quando chegar o tempo oportuno da sua entrega, porque Deus poupou Isaque, o filho da promessa, mas Deus não poupará o seu filho para que nós sejamos redimidos. Quando chegar à cruz, eles se lembrem da glória da transfiguração. Assim, portanto, esta liturgia nos enche de esperança na nossa vida. Diante das cruzes, dos sofrimentos, das lutas diárias, nunca esqueça que a palavra e a resposta definitiva de Deus para a nossa história será a sua vitória, a sua glória e a sua luz. Que esse tempo quaresmal nos ajude a redescobrir esse Deus amor, misericórdia, que transfigura as nossas cruzes em lugar da sua vitória. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A comunidade pode ficar sentada, só o pessoal que vai participar.